Você se lembra como foi o seu encontro com Deus? Quando você foi chamado por Ele, você aceitou logo o convite ou você ficou dando desculpas? Por que o Evangelho sendo uma notícia extraordinária, nem sempre é fácil aceitar quando Deus está nos chamando? Por que não é fácil fazer o que Deus espera de mim? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar sobre as desculpas furadas que geralmente nós damos para não aceitar o chamado de Deus. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no programa Está Escrito. Quero abraçar você de norte a sul, do Maranhão à Bahia, lá do Rio Grande do Sul também, até o norte do Brasil, o nordeste do Brasil, não importa de onde você esteja acompanhando agora, eu desejo que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Se você também está assistindo, quem sabe, de Portugal, da África ou algum outro lugar do mundo através do YouTube, eu também espero que a graça de Deus te alcance em boas condições nesse momento aí, tá bem? Eu queria falar para você sobre essa revista Esperança que é extraordinária, a cura do pecado. Olha, milhares de pessoas, para não dizer bilhões, sofrem todos os dias as consequências de um vírus silencioso, que machuca, que maltrata, que traz problemas emocionais, espirituais e físicos. E o grande problema por detrás disso é que tem muita gente que não faz a mínima noção do que está acontecendo consigo mesmo. É por isso que nós aqui da Novo Tempo preparamos para você essa revista Esperança, para que você entenda em algumas lições muito simples, práticas, objetivas, 8 séries de estudo, 8 temas aqui para você estudar nessa revista sobre o que é o pecado, como ele se manifesta na sua vida e o que você pode fazer através do que a Bíblia revela para ser uma pessoa curada do pecado. Eu quero oferecer para você agora mesmo, sem custo nenhum, a revista Esperança, a cura do pecado. Está vendo aqui no GC aparecendo o telefone? É só você ligar agora mesmo para o número 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai pedir e vai receber no melhor endereço a sua revista Esperança. Se você, porventura, já fez esse estudo e quer outro, nós temos mais de 30 revistas diferentes para te ajudar nesse processo. Então faz o seguinte, entre em contato com a gente e peça agora, sem custo nenhum, qualquer uma dessas revistas, desses estudos que nós temos aqui para abençoar aí a sua vida. Se você é Anjo da Esperança, nós queremos agradecer no primeiro momento a sua fidelidade, sempre todos os meses nos ajudando a continuar pregando o Evangelho, mas eu quero te fazer um desafio. Que desafio é esse? Nesse mês de março, nós estamos aqui trabalhando com doação dobrada, porque nós temos alguns objetivos importantes demais, ousados, que precisam da sua ajuda. Então faz o seguinte, além da doação que você faz todos os meses, nós estamos pedindo uma segunda doação, uma doação dobrada. Se você sabe como fazer isso, é só você programar a sua doação dobrada. Se você não sabe como fazer isso, é só entrar em contato aqui com a gente no telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 e você então vai ter suas dúvidas resolvidas para fazer assim a diferença e a Novo Tempo chegar em mais lugares e alcançar mais pessoas. Nós estamos aqui na série falando sobre o Êxodo e eu queria nesse instante convidar você a ir comigo à Bíblia para que a gente entenda um pouquinho mais o tema sobre as desculpas furadas que geralmente a gente dá quando Deus nos chama. Para a gente estudar sobre esse tema, eu quero convidar você a ir à Bíblia comigo, no livro do Êxodo, continuando aqui a história do chamado de Moisés, agora a partir do verso 5, capítulo 3, do verso 5 até o verso 10. Diz assim:
Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, também do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Vem agora, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que alívio para Moisés ouvir essa promessa de Deus. Eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, e eu desci para libertar. Eu fico imaginando como é que Moisés recebeu isso. Na minha imaginação, ele deve ter levantado as mãos, dizendo assim: fantástico! Isso mesmo, Senhor, finalmente! Vamos lá, para cima dos egípcios, agora eles vão ver. Mas de repente, a conversa mudou rapidamente. Deus então disse para ele assim: olha, eu vou libertar, mas quem vai fazer isso vai ser você. Você consegue imaginar assim, Moisés para... Como assim? Eu? A Bíblia ela é maravilhosa para muita gente quando ela fala de Deus e das coisas que pertencem a Ele. Mas quando nós somos convidados a fazer parte, geralmente a gente não aceita com muita facilidade. Porque diante da grandeza de Deus, a nossa pequenez fica evidente. Se Moisés tentou fugir de Deus quando Deus fez o convite, quem sou eu, um comedor de arroz e feijão, para fazer diferente? Eu posso até negar o chamado de Deus quando Ele fala comigo? O que você acha? Por que não é fácil aceitar o que eu espero ou o que eu devo fazer quando Deus me chama? Veja, a reação de Moisés, ela mostra que o homem, assim em geral, né, ele é especialista em dar desculpas furadas. Você mesmo aí, ó, que está me assistindo, talvez você está aí há muito tempo usando as mesmas desculpas para justificar a sua demora ou a sua falta de entrega, ou até mesmo para não aceitar o chamado de Deus. Mas que desculpas são essas que Moisés usou? Moisés usou 5 desculpas furadas, que para ele até faziam todo o sentido para ele negar o chamado. É até mesmo fácil você perceber que Moisés ele estava indo na direção de Deus, mas ele não tinha intenção de permanecer na presença do Senhor, nem mesmo de lutar em sua causa. Se a gente for olhar, como a gente vai fazer daqui a pouco, a gente descobre que Moisés tinha mais curiosidade que disponibilidade. E aí, para fugir, como rota de fuga, ele apresenta 5 objeções a esse chamado de Deus. Que objeções são essas? A primeira, ele dá uma desculpa biológica. O nome pode até parecer estranho, mas você vai entender comigo. Capítulo 3, o verso 11. Leia aí. Diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Desculpa biológica. Quem sou eu? Essa desculpa de Moisés, ela estava baseada no conhecimento que ele tinha da vida, da sua insignificância diante da vida. Veja, a nossa visão de vida, ela é muito, mas infinitamente menor do que a visão de Deus das coisas. Para nós, assim, os nossos fracassos, eles justificam muito os nossos medos. É por causa disso que muitos traumas, eles acabam governando as nossas decisões. Não é assim com você? Com muita facilidade a gente paralisa diante da impossibilidade. Olha, nós não temos poder, a gente diz, né? Eu não tenho condição. Eu não tenho, assim, a mesma visão. Eu não tenho também, às vezes, disposição para fazer.
Veja, se a gente seguir a nossa agenda nas coisas espirituais, nas coisas reais, veja, o sentimento de impotência, ele sempre vai ser uma boa justificativa. A gente vai dizer, olha, eu não consigo largar o vício, eu não consigo parar de fumar, de beber, de usar droga, eu não consigo abandonar as amizades que são complicadas, eu não consigo nem mesmo confiar em Deus, eu não consigo conviver com as pessoas da igreja. Veja, essa lista é enorme, mas nem sempre ela vai ser exatamente igual aos motivos de Moisés, mas vai ser bem parecida. Qual foi a resposta de Deus? Êxodo capítulo 3, o verso 12, traz aqui uma objeção de Deus. Ele diz o seguinte: Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Olha que coisa extraordinária. A resposta de Deus, ela não é baseada naquilo que nós somos. Ela está baseada em quem nos acompanha. Deus está ressaltando, Deus está prometendo a sua presença. Ele está dizendo o seguinte: se falta tudo, eu sou exatamente o que você precisa. Se falta força, eu sou forte. Se falta coragem, eu sou ousado. Se falta entendimento, eu sou sábio. Eu me lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta. Eu tinha um medo enorme de pedalar. Porque eu tinha que pedalar, me equilibrar, olhar para frente e fazer tudo isso sozinho. Demorei um pouco para andar de bicicleta. Mas um dia meu pai me pegou na praça onde eu morava, ele saiu correndo comigo, segurando o banco da bicicleta. Ele dizia, olha para frente, pedala, olha para frente, estou segurando você. Depois de um tempo, quando eu olhei para o lado, meu pai estava do lado, assim, correndo. Enquanto eu estava andando de bicicleta, eu fiquei impressionado, porque eu pensei que eu estava sendo segurado, mas ele estava ali, estava do meu lado. Veja, contraponto da desculpa de Moisés é que pode até mesmo ser difícil em algum momento você seguir o chamado de Deus, mas a promessa é que Ele vai estar ao nosso lado também. Capítulo 3, o verso 12, ele ainda complementa a resposta dizendo, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês vão servir a Deus nesse monte. A condição para você vencer a desconfiança que nós temos da vida, para vencer a nossa percepção de fracasso, é você servir a Deus. Sabe por quê? O serviço, ele enobrece a alma. Ele muda o nosso status. Ele vai nos colocar mais perto de Deus. Na ótica de Deus, se alguém não serve para servir, ele não serve para nada. Por isso que a resposta de Deus para a nossa desculpa biológica do conhecimento que a gente tem da vida é, você precisa servir. Mas não para aí. Qual que é a segunda desculpa que Moisés apresenta? Agora a sua desculpa vai ser teológica, mais sofisticada um pouco. Capítulo 3, o verso 13, olha só o que ele diz aqui. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de nossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? A desculpa de Moisés, mas qual que é o seu nome? Veja, essa desculpa, ela estava baseada no conhecimento que ele, Moisés, tinha de Deus. O que ele estava dizendo de fato era o seguinte, olha, quem é você? Eu não te conheço. O que faltava para Moisés era a compreensão certa de Deus. Ele estava na presença de Deus, mas não tinha intimidade com Ele. Você consegue entender? Hoje, da mesma forma, muitos vão à igreja, mas nunca chegam à presença do Senhor. Porque falta intimidade, falta conhecimento de Deus. Como diria o profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, dizendo assim, o meu povo perece, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja, a falta desse conhecimento de Deus, da sua pessoa, pouco tem a ver com a nossa proximidade de Deus na dimensão geográfica. Se eu estou indo à igreja ou não, se eu faço algumas coisas espirituais ou não. Mas isso tem a ver com a minha proximidade na realidade espiritual, de intimidade, todos os dias. Veja, o detalhe do problema aqui não é fazer as coisas de Deus. Muita gente rejeita não porque tem que fazer as coisas de Deus, mas sim porque ao fazermos as coisas de Deus, nós precisamos viver por elas.
Moisés ainda não tinha chegado nesse nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Para ele, Deus era uma divindade muito distante. O que ele estava dizendo de fato é: quem é você? Eu não te conheço. Mas diante dessa desculpa, sabe o que Deus fala? A resposta de Deus. Capítulo 3, verso 14. Deus responde assim: disse o Senhor, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Extraordinária essa resposta, porque ela é direta. Deus, ele não faz rodeios, pelo contrário, ele revela o seu nome, ele se apresenta dizendo assim: você não me conhece? Muito prazer, eu sou o que sou. A sua resposta ainda ela é objetiva, ele não foge do questionamento sobre a sua essência, pelo contrário, ele revela a sua natureza. Ele diz o seguinte: olha, eu sou o que eu sou porque eu sou autoexistente. O nome eu sou é uma afirmação que Deus faz de que sua presença, ela é ativa, mas não é só isso. Ela é viva, mas não só isso. E ela é constante. Ou seja, a resposta de Deus, ela é uma afirmação de que não vai faltar nenhuma revelação necessária que eu preciso da essência de Deus, do caráter de Deus, diante das minhas necessidades, dos meus problemas, do cotidiano. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu sou capaz de transpor qualquer barreira para estar com você, para que você me entenda, para que você me conheça, para que você perceba que de fato eu te amo. Está entendendo? A revelação de Deus é a sua maior declaração de amor. Ele escolheu se revelar ao homem. E ele está lembrando, não somente lá para Moisés, está lembrando para você mais uma vez, que se o Senhor é o meu pastor, você se lembra como é que termina o verso? Nada me faltará. Inclusive o conhecimento necessário sobre quem ele é e o que ele pode fazer. Por isso que o Salmo 25, verso 14, diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Mas depois disso, Moisés agora ele se depara com uma situação mais forte, ele precisa usar uma desculpa melhor, e agora ele vai usar uma desculpa sociológica. Capítulo 4, verso 1, olha o que ele diz aqui. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor não apareceu a você. Olha só que coisa interessante. Essa daqui é a justificativa, a desculpa. E se eles não crerem em mim, o que eu vou fazer? Essa desculpa de Moisés estava baseada no conhecimento que ele tinha dos outros. Essa desculpa tem sido muito usada pelas pessoas. Tem muita gente dizendo a mesma coisa que Moisés. Olha, eu não obedeço o Senhor, sabe por quê? Por causa das pessoas. Eu não vou à igreja, sabe por quê? Porque lá tem muita gente que é fofoqueira, que fica falando da vida dos outros. Eu não me torno crente, Senhor, porque tem muito cristão mal educado que fica brigando no trânsito, que trata mal as pessoas no trabalho. Moisés estava dizendo para Deus que era praticamente impossível fazer alguma coisa, porque ninguém ia acreditar nele. Bom, se você também perdeu a confiança nas pessoas, se você não tem mais credibilidade alguma na igreja, se você até assiste a Novo Tempo, mas não vai à igreja, se você não confia mais no povo de Deus, a resposta que Deus deu a Moisés, ela serve para você também. Hoje, que resposta foi essa? Capítulo 4, verso 2. Olha o que diz. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso que você tem nas mãos? Uma vara, respondeu ele. A resposta de Deus para o problema dos outros está relacionada com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Para você resolver esse problema, Deus não vai usar coisas espetaculares para realizar um objetivo comum. Está entendendo? Deus vai usar coisas comuns que estão ao alcance das nossas mãos para realizar objetivos que são espetaculares. Como convencer, por exemplo, a opinião pública. A diferença não estava naquilo que ele tinha na mão, mas a utilidade que ele iria dar para aquilo que ele estava carregando nas mãos dele. A promessa de Deus, diante do problema que as pessoas às vezes trazem para nós, é que Deus escolheu se manifestar em poder e glória através daquilo que a gente tem nas mãos. Foi com o cajado que Moisés tinha na mão. Você se lembra? O que foi que aconteceu? As águas se tornaram em sangue, as rãs subiram dos rios, os piolhos saíram do pó da terra e entraram na casa das pessoas.
Foi com a vara que ele tinha nas mãos que o mar se abriu para o povo passar. Veja, se a incredulidade está chegando perto de você, gritando contra a sua fé, dizendo, eu não acredito em você, use o que você tem ao alcance da sua mão. O mais insignificante que isso possa ser. Essa é a melhor forma para você mostrar, evidenciar qual é o poder de Deus. Sabe por quê? Deus usa instrumentos insignificantes. Depois disso, agora ele vai dar uma quarta desculpa. E essa desculpa dele era uma desculpa psicológica. Capítulo 4, verso 10. Ele diz assim, Moisés fala com o Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Essa desculpa é uma desculpa muito comum. Eu não faço nada para Deus na igreja porque eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei eloquente. Essa é a desculpa que Moisés dá baseado no conhecimento que ele tem dele mesmo. A grande verdade é que quando o assunto é obedecer o chamado de Deus, nós somos o nosso maior inimigo. Essa é a verdade. Não é o diabo não, viu? Não são os nossos pecados que nos impedem de fazer alguma coisa. Também não são as condições extremas para onde Deus nos envia, mas é exatamente aquilo que está dentro de nós. A grande dificuldade não é você olhar a sua capacidade, a sua habilidade, a sua efetividade, a sua assertividade. O grande problema está na sua disponibilidade, na sua prestatividade para fazer o que Deus espera. Está entendendo? Nós não somos vencidos pelo poder ou até mesmo pela dificuldade das coisas. Nós somos vencidos por causa da nossa morosidade, por causa da nossa preguiça. O que falta para a gente é coragem, é vontade, é disposição. Se a sua postura hoje é, Senhor, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei agir, eu não sei resolver, Senhor. Eu preciso entender que eu não estou levando em conta o que o Espírito de Deus ele faz por nós. E qual foi a resposta de Deus? Êxodo 14, 12. Você encontra o texto que diz assim, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. A resposta de Deus agora está baseada no ensino que Ele promete. Veja, eu te ensinarei, eu serei com a sua boca. A palavra na língua hebraica para ensinar é a palavra yará, que significa lançar, é dirigir, informar, instruir, é colocar, mostrar, é atirar. A promessa aqui que Deus faz é como se fosse um arqueiro atirando com a sua flecha e acertando o alvo. O que o Senhor está dizendo para Moisés é o seguinte, se eu for usar você, eu não erro a mira, eu sou bom de mira, eu vou usar você. As suas palavras serão como uma flecha lançada. Deus está dizendo o seguinte, você é uma flecha, eu sou arqueiro, e eu preciso que você confie em mim. Se o seu problema está na sua língua, eu vou colocar a palavra. Abra a sua boca e eu a encherei de poder. O êxito, veja, do homem, ele é completamente dependente de quem envia e não do enviado. O sucesso não está em você, mas naquele que te enviou. A obra de Deus é o maior privilégio que Deus nos concede para poder participar de algo extraordinário. Diante dessa quarta desculpa, ele vai para a última, que é uma desculpa missiológica. Essa desculpa está lá no capítulo 4, verso 13. Olha só o que ele diz. Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Ele está dizendo, envia outro, menos a mim. Essa desculpa está baseada no conhecimento que nós temos na causa de Deus. Ele pensava o seguinte, olha, eu já falhei quando eu estava no palácio, não deu certo quando eu estava lá e tentei fazer o que o Senhor pediu. Agora eu vou falhar de novo, uma segunda vez. Quando a gente define as coisas de Deus, através da nossa régua do conhecimento, as coisas de Deus elas se tornam sem vida, elas se tornam sem graça, está entendendo? Elas perdem utilidade. Mas quando eu olho para as coisas de Deus, como o próprio Deus as enxerga, o que Deus vê? Como Ele vê? As coisas de Deus, elas ganham um outro horizonte. Elas se tornam agora urgentes, está entendendo? Elas se tornam necessárias, elas se tornam poderosas, elas se tornam transformadoras. Veja, a diferença está em como eu olho para a missão de Deus. Se eu foco em Deus, no seu poder, ou se eu foco em mim, na minha insignificância, nas minhas limitações, nos meus problemas.
Qual que é a resposta de Deus para isso? Resposta de Deus, capítulo 4, verso 14 e o verso 15. Deus diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras: eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Essa é a única resposta de Deus que é baseada na ira. Porque é a única desculpa que não cola, que cutuca o nariz de Deus e provoca o seu rancor. O Evangelho é para todos. Não importa quantas dificuldades, quantos problemas, imperfeições você tenha. Deus está prometendo que Ele vai colocar as pessoas ao seu lado que vão te ajudar. O chamado Evangelho, ele é um chamado individual, mas ele não é um chamado individualista. Deus, ele não tem seguidores individualizados. Ele sempre vai chamar você para ir ao encontro das pessoas. Ele vai me alcançar e me colocar à disposição do próximo. Porque dessa forma ele vai fazer uma corrente de graça, uma corrente de poder, uma corrente de salvação. Deus sempre envia outras pessoas para alcançar aquelas que estão mais precisando. Não há desculpa, nenhuma desculpa humana vai ter um poder e vai conseguir convencer a ação de Deus. A resposta de Deus é: qual é a sua desculpa diante do chamado divino? A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero perguntar para você, como é que está o seu coração? Está duro, feito uma pedra? Ou ele está sensível à graça de Deus? Hoje Deus está passando aqui através do Novo Tempo na sua vida. E você tem a oportunidade de se colocar à disposição do Senhor para fazer aquilo que Ele espera de você. Então deixa eu te dar um conselho. Pare de dar desculpa. Porque para cada desculpa Deus vai ter uma resposta contundente e convincente. Sabe o que você faz? Se lança. Descanse na graça de Deus. Olhe para Ele, não olhe para você. Que Ele vai te conduzir, mesmo que seja em meio a um deserto assustador. Não vai faltar água, não vai faltar comida, não vai faltar companhia, não vai faltar nada. Porque Deus, Ele não é homem para mentir. Ele está aí com você. Quer pedir a presença dEle na sua vida? Então ore comigo. Senhor, somos pecadores, sim. Mas a gente se esconde no meio da nossa insignificância, no meio dos nossos medos. A gente cria um universo assombroso para fugir de Ti. Mas hoje que a Tua graça nos alcance e transforme o nosso coração, nos dando coragem, mas especialmente disposição para servir e atender o Seu chamado. Nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas você precisa se lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço. Eu encontro você aqui no programa Está Escrito, para a gente crescer através da palavra de Deus. Até lá.